Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à continuação da série Os Quatro Compromissos. Hoje é o terceiro episódio, vou falar aí do capítulo 2, né, que é o primeiro compromisso. Então, no primeiro vídeo eu fiz a introdução do livro, no segundo vídeo falei do capítulo 1, que fala das nossas crenças limitantes, e agora vou trazer o primeiro compromisso, que é fundamental, é a base, né, desses quatro compromissos aqui, e muito importante a gente ter plena consciência deles. Então, para quem não assistiu os dois primeiros vídeos, né, estão aqui, chegando aqui já logo nesse vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dos dois primeiros, e também no final eu deixo aqui os cards para você poder clicar e assistir eles, caso não tenha assistido ainda, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fabiano Carvalho, especialista em autoconhecimento, para quem está chegando agora, e lembrando, gente, vamos, né, criar uma egrégora aqui de luz, de trazer conhecimento, de trazer trocas aqui para todas as pessoas. Então, primordial que você se inscreva no canal para poder receber os conteúdos sempre quando tiver. Eu estou vindo com vários conteúdos novos aí. Para a semana que vem eu devo estar lançando novos conteúdos além desse dos livros. E também para você poder interagir com a gente. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dá um like no vídeo, porque dando um like no vídeo é a forma que o YouTube tem de entregar esse vídeo para mais pessoas que possam se interessar nesse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse episódio, eu vou trazer o primeiro compromisso, tá? E o primeiro compromisso fala o seguinte: seja impecável com sua palavra. E quando fala essa frase, né, seja impecável com sua palavra, na primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que eu falo, né? E eu também quero frisar que é importante a gente ser impecável com as palavras que a gente pensa. E no decorrer aqui desse capítulo, vocês vão entender por quê e eu vou explicando por quê. E ele começa com uma frase muito significativa que eu acho muito importante a gente começar com ela. Ele diz o seguinte: fale com integridade, diga apenas aquilo em que acredita, fuja de fofocas e comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. Olha como é que é importante isso. Essa frase que ela resume, né, o capítulo. Fale com integridade, diga apenas aquilo em que você acredita, que está no seu sistema de crença, com convicção. Fuja de fofocas e comentários negativos. Aqui é primordial. Fugir de fofocas e comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. E lembrando, gente, a verdade de cada um é diferente, então a gente precisa respeitar. Por isso que é primordial a gente fugir de fofocas e de comentários negativos que fala aqui. E aí ele começa. Vou começar aqui. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender o nível de existência que chamo de céu na Terra. Então, quem não acompanhou ainda, olhe os vídeos anteriores que ele explica o que é o céu na Terra, tá? Seja impecável com a sua palavra. Parece simples, mas extremamente poderoso. Porque a sua palavra, ela é o poder que você tem de criar o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Importantíssimo a gente ter esse nível de consciência. Por quê? Porque é através das nossas palavras que externalizamos aquilo que está no nosso sistema de crença, aquilo que acreditamos ser a verdade. Muitas vezes não compatível com a dos outros, mas é importante a gente saber o que externalizar. E se a gente quer externalizar ódio, a gente vai estar plantando ódio. Se a gente quiser externalizar amor, a gente vai estar plantando amor. Por isso, ser impecável com a palavra é fundamental. E ele continua: através da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. Então é muito importante a gente ter nível de percepção com esse poder da palavra. Olha só, ele expressa o nosso poder criativo. Ele expressa, né, aquilo que a gente manifesta de mais sagrado que há dentro de nós é através da palavra. Qual é o único animal que fala nessa face da Terra? É o ser humano. É importante a gente ter esse nível de percepção, porque isso não foi nos dado à toa e faz parte do nosso processo de evolução, tá? E ele continua: independente de qual seja a língua que você fala, sua interação se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente serão manifestados mediante a sua palavra. Então é muito importante a gente ter esse nível de consciência, trazer esse nível de consciência pra gente. E ele continua: ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar. E, portanto, de criar os eventos da sua vida. Você pode falar que outro animal no planeta possui esse dom.
Então ele reforça o que eu já tinha comentado. Qual o outro animal que tem no planeta Terra que pode falar? Nenhum, só o ser humano. E aí ele traz em letras garrafais aqui. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento da magia. Porém, como uma faca de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. Outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode liberá-lo ou escravizá-lo, mais do que você imagina. Então a gente precisa ter... Quem aqui para ter suas percepções daquilo que está saindo da sua boca em cada momento? Né? No outro vídeo eu comentei que é muito difícil a gente estar numa roda de conversa e não estar falando de alguém, bem ou mal. E aí, quando eu estou falando bem ou mal de uma pessoa, o que está saindo da minha boca? Palavras, ou boas ou ruins. E ele fala o tempo todo aqui que é importante a gente ter esse nível de percepção. Por que é importante ter esse nível de percepção? Porque senão, se eu vou estar colocando palavras ofensivas, palavras negativas para fora, eu vou estar impactando alguém. E principalmente a mim mesmo. Porque tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu expresso palavras negativas, eu estou plantando coisas negativas. Uma hora eu vou colher essas coisas negativas. Mesmo que as palavras que eu estou plantando, nesse momento, está prejudicando uma outra pessoa que não a mim mesmo, nesse exato momento. Mas que no futuro pode voltar para mim de uma outra forma. Então é muito importante a gente ter nível de consciência do que está saindo da nossa boca. E o que a gente se pega mais no nosso dia a dia? No automático. E aí as palavras saem no automático. Quem nunca aqui se estressou no trânsito, né? E alguém às vezes fez alguma besteira, te fechou, fez alguma coisa aí, você fez o quê? Xingou, usou o poder da palavra para atingir verbalmente uma outra pessoa, que às vezes nem te escutou. E que às vezes você nem sabe o que levou essa pessoa a fazer o que ela fez. E assim, gente, é importante. Eu gosto muito de dar esse exemplo do trânsito, porque muito tempo atrás era o lugar que eu mais extravasava. Eu era o xingador nato do trânsito. E agora, a coisa que mais sou é comedido, porque o trânsito me testa. Então as pessoas, né, as coisas, as situações vão acontecendo na sua vida para justamente te mostrar aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. E todos nós, seres humanos, a gente precisa trabalhar a impecabilidade da nossa palavra. Isso é muito importante. Tá? E ele continua aqui. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar e destruir a vida de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial, usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometer os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se disseminou pelo mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros, baseado em crenças e compromissos gerados pelo medo. A palavra de Hitler será lembrada por muitos séculos. E esse exemplo aqui é fenomenal. Olha o poder da palavra sendo dita para o lado negativo, para o lado de uma defesa de uma crença negativa que influencia as outras pessoas negativamente. E olha como é que esse poder da palavra manipulou pessoas inteligentes. Porque várias pessoas corroboraram com o nazismo. E hoje em dia, se a gente for ver, várias pessoas corroboram. Então, assim, a gente precisa ter esse nível de consciência. Por quê? Porque não é o nível intelectual que você possui. É como a pessoa fala para você. Quem nunca viu aqui falar de casos de estelionatários? O que são os estelionatários? Pessoas que têm o dom da palavra, que conseguem, né, fazer manobras usando o poder da palavra para poder dar golpe nas pessoas. Gente, isso acontece o tempo todo. Hoje em dia, agora em rede social que a gente tem aqui, né? E o WhatsApp, olha quantas clonagens, a pessoa usando o poder da palavra escrita ali, ou até um áudio mandado ali para poder conseguir o código da pessoa e clonar o WhatsApp dela, mandar mensagem para amigos para pedir dinheiro numa conta corrente. Esse golpe aí rodou o Brasil. É muito importante a gente ter esse nível de consciência. Olha quanto no nosso dia a dia esse poder da palavra pode destruir a gente. Não precisa ir muito longe, né? Aqui ele está falando da história de Hitler, história da Alemanha. E aí ele continua. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, ela também fertiliza as sementes do medo. Então,
quando a gente traz isso para o nosso nível de consciência, pega todas as questões que estão ocorrendo no seu dia a dia. Vou dar um outro exemplo. Se você está com a televisão ligada, escutando um jornal com matérias de negatividade aí, que é o que mais passa no jornal, medo, né? Tá ali medo, é gente morrendo, é gente assassinada, é o vírus se espalhando hoje na atualidade aí que a gente está vivendo, é a desgraça o tempo todo. Você pode não estar nem prestando atenção, mas o seu subconsciente ele está recebendo essas informações através do seu canal auditivo. E inconscientemente você absorve isso. Então isso vai trazendo consequências internas no seu subconsciente que vão tornando o seu sistema de crença medroso, ligado ao medo. E quando está ligado ao medo, está ligado ao seu ego. E se está ligado ao seu ego, está ligado à sobrevivência ou satisfação. Você vai estar buscando sobreviver ou satisfazer. E esse medo é a facilidade que tem de manipular a massa. Tá? Eu gosto muito de assistir séries antigas, acompanho um pouco da história da humanidade também, e você vê que o homem ele vem crescendo, ele vem evoluindo, né? Saindo do bicho para o divino. E que nesse processo, você vê quanto que o medo fez parte de manipular a massa. Por quê? Porque como é que você manipula o bicho? Botando medo nele, né? Colocando medo nele. Porque você vai para o lado animal, da sobrevivência. Ele quer sobreviver. Ele quer manter a integridade dele. Ou ele quer se satisfazer. São as duas formas que você tem. Então você coloca muito medo e aí você consegue o quê? Manter aquela grande quantidade de pessoas firmes num lugar. Eu gosto de dar muito exemplo, porque sim, em relação a isso, porque é importante a gente ver no nosso dia a dia. Como é que eu posso convencer, né? A gente possui leis, e as leis são saudáveis para a gente viver em sociedade. Mas como é que nasceram essas leis lá atrás? Né? Quem cometia um ato não era julgado. Né? Se uma pessoa roubou uma fruta lá antigamente, no modo bicho, o negócio era cortar a mão dessa pessoa. Então cortava a mão dessa pessoa. Se cometia outros atos que contra o poder, era o quê? Enforcado, era também decapitado. Isso tudo em praça pública. Para quê? Para dar de exemplo e botar medo nas pessoas. Não façam isso, senão vocês vão ser o próximo. Isso traz o medo de morrer, que é o maior medo que a humanidade possui. É o medo de morrer. Então, quando vocês trazem isso para o seu nível de consciência, Dom Miguel Ruiz, aqui nos 4 Compromissos, ele vem trazendo de uma forma, mostrando no nosso dia a dia. Olha quanta coisa no nosso dia a dia a gente faz, tá? Uma outra parte que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito importante, né? Eu vou marcando aqui no livro, vou ler quase o capítulo inteiro, mas vou trazendo para vocês aqui os meus comentários sobre a leitura. Não vou ler ele na íntegra, mas uns 85% aqui vai estar lido, tudo bem? Ele diz o seguinte: cada ser humano é um mágico. Através da palavra, podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com as nossas opiniões. Quer um exemplo? Vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo, estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de um ano. Esse é o poder da palavra. Isso, gente, a gente chama de sugestão, sugestionar, né? Então, é a forma que a gente tem, às vezes, de falar, e dependendo do sistema de crença da pessoa que vai receber, ela recebe nesse formato e ela introduz. Lembra que eu falei que o subconsciente está aberto? Então, se o sistema de crença dessa pessoa confia tanto nesse amigo, que a palavra dele tem um grande poder, e ele linka o que foi falado com ele com uma verdade, o subconsciente dele processa aquilo, dispara química no corpo dele, que pode gerar, inclusive, a doença. Tá? É o contrário do placebo. O placebo é o contrário. Eu gero que eu estou tomando um remédio que não é o remédio, que não faz o efeito. Eu acho que estou tomando, fico confiante que estou tomando e curo o que tem que ser curado sem ter tomado o remédio verdadeiro, uma balinha de açúcar lá que eu tomei. Né? Então eu faço o contrário. Então se dá para o lado positivo, que é o placebo, dá também para o lado negativo, que é implementar e trazer uma doença para a pessoa. Então pode acontecer dessa forma. E isso vai variar de muito do nosso sistema de crença, da formação do nosso sistema de crença, que eu falei um pouco como é que funciona essa formação no último vídeo. Então é importante, quem não viu, ir lá ver. E gente, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, bota o sininho para ativar aí as notificações para vocês receberem os vídeos e dá um like aqui, compartilha com quem você acha que é importante compartilhar esse vídeo. Vamos dar sequência aqui. Ele continua aqui nesse trecho. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas, como, por exemplo, não ser bom em natação, em outro esporte ou na arte de escrever. Alguém diz, veja, aquela menina é feia,
Ela escuta, acredita e cresce com a ideia que é feia. Olha quanta coisa incumbida na gente lá na infância. Olha os padrões que a nossa sociedade é dirigida e que a gente aponta para as pessoas e fala, e dependendo do sistema de crença da pessoa, ela absorve. Porque ela já vem com aquilo de família, já vem com aquilo adquirido, inclusive, de outras vidas. Então é importante a gente ter a sensação e a sensibilidade de ver como que eu estou usando o poder da palavra. Vocês querem mais coisa atual, né, que é o bullying nos colégios, né, que não é já tão atual assim, já existe há alguns anos, né, há vários, sempre existiu, mas hoje em dia tem uma ênfase muito grande. O que é o bullying? É justamente alguém que começa usando o poder da palavra, pode chegar até uma agressão, mas a base do bullying é o poder da palavra. É denegrir uma outra pessoa. E geralmente quem está denegrindo tem um problema interno muito grande. Quer descontar, vê uma válvula de escape para descontar no outro, e aí quer usar o poder da palavra para isso. É a hora que você xinga alguém, né, de gordo, xinga alguém de uma outra palavra negativa, e aquela pessoa interioriza. Porque se a pessoa não interioriza, tá tudo bem. Isso diz essas pessoas. Só que como criança, você não sabe o sistema de crença dela, você não sabe como que ela está vivenciando isso com a família dela. Então, olha como é que é tão importante esse poder da palavra. E olha como é que o exemplo das crianças é seguido pelos adultos. Ele vai falar um pouquinho aqui mais na frente, tá bom? Dando continuidade aqui. Outro exemplo. Você pode acreditar que não é inteligente e ter acreditado nisso até onde vai a sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é burro. Provavelmente dirá a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido, ou não teria feito aquilo. A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez. Até que um dia, alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como um estúpido. Então, eu estava falando aqui do bullying, que é você usar o poder da palavra para denegrir uma outra pessoa e essa pessoa absorver. E o que você usa de poder da palavra com você mesmo? Lembra que eu falei logo no início? O poder da palavra falada e pensada. Porque a pensada muitas vezes pode denegrir em pensamento o outro, mas pode denegrir em pensamento a mim mesmo. Quando eu começo a me menosprezar, sempre usando as referências externas. Pensa nisso. Por que eu uso as referências externas? Porque a nossa sociedade foi construída assim. É uma crença do consciente coletivo. E aí a gente precisa trazer o quê? Trazer aquela essência que existe dentro de nós. Eu gosto de repetir isso sempre. Cada ser é único. Cada ser tem uma unicidade. Cada ser carrega um talento. Isso é muito notório na hora que você começa a olhar as pessoas e identificar isso em cada uma delas. Né? Eu já estou aí para mais de 1.500 atendimentos com pessoas, então eu consigo avaliar isso de uma forma e ver as qualidades que cada um carrega e os problemas que cada um carrega. Isso só dá uma bagagem única para cada pessoa. Então, quando eu trago isso para o meu nível de consciência, eu passo a entender que usar o poder da palavra para me denegrir é ruim. E quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Quantas vezes a gente fala que não vai conseguir alguma coisa? Quantas vezes a gente fala, nossa, tô ficando com uma ruguinha aqui, ai, tô ficando gordinho aqui, tô com uma gordurinha. Você começa a se denegrir. Olhe para você no espelho e se elogie. Não se denigra. Porque quando você está se denegrindo, você está usando o poder da palavra, um poder muito grande, para o quê? Abastecer o seu subconsciente de coisas negativas. E aí, o dia que acontecer de você, às vezes, não entrar numa roupa, você vai se sentir gordo e às vezes você não está gordo. Olha quantas pessoas que alimentam problemas com isso, né? Adolescentes anorexas, né? Que acham que estão sempre gordas, as meninas estão lá um esqueleto, mas está sempre gorda. Por quê? Poder da palavra, mental. Está ali internamente usando isso. Então é muito importante a gente trazer para o nosso nível de consciência que o poder da palavra não é só em atingir os outros, mas também a nós mesmos, tá? E ele diz o seguinte, em letras garrafais aqui na página: um encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes da palavra. Então, no exemplo que ele deu, a pessoa se denigre e ela vai se denegrindo até que uma pessoa usa o poder da palavra positivamente e fala que ela não é estúpida. E aí ela para de se sentir estúpida, ela fala, realmente eu não sou estúpida. Então, mas ela usou o quê? O poder da palavra positivo de alguém, para ela poder introduzir aquilo no sistema de crença dela. Senão, ela ia ficar alimentando aquilo o resto do tempo. E muitas crenças que a gente adquire são inconscientes, a gente não tem consciência delas. A gente precisa explorar e a gente nem sabe que tem, e às vezes os bloqueios tampando elas são enormes. Por isso que a gente faz trabalho terapêutico, por isso que a gente busca formas de estar liberando isso. E quanto mais a gente busca conhecimento dentro do autoconhecimento, que é um pouco que eu quero trazer aqui com os livros e com outros vídeos que eu vou postar aqui no canal, é importante a gente trazer essa clareza, que isso é o que existe mais importante para nossa alma.
Ela precisa estar aqui no planeta Terra, evoluindo, contribuindo, mas também olhando para si. Então você tem que ter um processo de olhar para si, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui agora, tá? Ele continua aqui. De forma análoga, se você acredita não ser inteligente, alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci. O acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. E aí ele pega o mesmo exemplo e dá o contrário. Imagine que a pessoa não usa o poder da palavra para elogiar você, que já está se denegrindo. E ela vai e reforça que você é estúpido. E aí você se afunda mais ainda, porque você se sente mais estúpido ainda. Então olha como é que o poder da palavra, tanto a sua com você mesmo, quanto a do outro com você e a sua com o outro, transformam a vida de uma forma muito poderosa. Então a gente precisa saber canalizar. Espero que no final desse capítulo a gente comece a usar esse compromisso no nosso dia a dia. E repare, o principal é a gente começar a tomar consciência daquilo que a gente está falando, nos momentos que a gente está falando. Esse é o exercício que pelo menos eu pratico e é como é difícil, às vezes, não falar de alguém mal, tá? Porque bem cai nesse exemplo. Eu vou estar falando bem da pessoa, vou estar reforçando algo bom daquela pessoa. Então é positivo. Mas, às vezes, a gente vai julgar, às vezes a gente vai criticar e a gente não sabe o sistema de crença daquela outra pessoa, a gente não sabe como ele foi formado, tá? Agora vamos examinar aqui, ele traz aqui o significado de impecabilidade. Olha que legal. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem. Portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você julga ou se culpa por alguma coisa, é um pecado. Então, olha só. Então, quando eu estou me julgando, quando eu estou me comparando com alguém, me menosprezando, eu estou o quê? Cometendo um pecado, tá? Então, ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos, sem julgamentos ou culpas. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar. Quando eu estou olhando, né? Quando eu estou sendo impecável e não contrario essa natureza que está sendo passada para mim, eu assumo a responsabilidade por tudo que está acontecendo comigo. Então, eu assumi essa responsabilidade. Eu aceito que nesse exato momento que está acontecendo comigo, nesse exato segundo, milinésimo de segundo, deu uma embolada aqui, mas vamos lá, eu estou assumindo que eu estou nesse posicionamento agora que eu estou. Então, a gente precisa ter essa percepção. Porque se eu, nesse momento, não aceito o que está acontecendo comigo, eu estou indo contra algo que está acontecendo. E aí eu crio sentimentos dentro de mim, aciono crenças dentro de mim que não vão ser positivas para o meu dia a dia. Então a primeira coisa é a autorresponsabilidade. Então eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Gente, é uma lei universal, um princípio hermético. Causa e efeito. Plantar e colher, não tem como fugir disso. Se eu estou vivenciando uma coisa ruim agora, eu plantei isso em algum momento. Se eu estou vivenciando uma coisa boa agora, eu plantei uma coisa boa em algum momento. Então eu preciso ter esse nível de consciência. E esse nível de consciência faz parte da expansão de consciência. Quando eu estou no meu dia a dia assumindo esse compromisso de quê? De aceitar os problemas, eu estou sendo impecável. E aí a tendência de eu ser impecável com a minha palavra aumenta. Porque eu não vou reagir a nenhuma situação, porque eu aceito aquilo que está acontecendo. Tá? E ele traz aqui. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma em alguma coisa moral ou religiosa, para algo que pertence ao senso comum. Então sai desse significado de pecado da religião e traz para uma coisa que é o senso comum. É aceitar o que acontece nesse exato momento. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal, que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso, e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado e com minha palavra envio todo o veneno emocional para você, estou usando a minha palavra contra mim mesmo. Então, para pensar. Xinguei a pessoa que me fechou na rua no trânsito lá, me fechou. Mandei para ela escutou. Ficou com raiva de mim, mandou uma energia de raiva para mim, então aquilo voltou para mim, eu captei aquilo, minha frequência já baixou e eu já captei,
Causa e efeito, plantei e colhi. Pode ser que eu não colha diretamente dessa pessoa, mas daqui a pouco eu vou passar por uma situação semelhante a essa que eu estava conduzindo. Então eu posso ser xingado. E isso já aconteceu. Quantas vezes eu critiquei mentalmente alguém do trânsito que fez alguma coisa e em outros momentos me veio na consciência que eu estava fazendo a mesma coisa. E por que eu estava fazendo a mesma coisa? Porque eu estava fazendo sem querer. Então como é que eu critico uma pessoa, estou julgando ela como se ela estivesse fazendo de propósito para mim e ao mesmo tempo eu cometo a mesma coisa, uma coisa parecida, que para mim foi sem querer, eu não vi, fiz, mas eu fechei a pessoa. E aí? Hoje em dia, o que eu faço? Reconheço e peço desculpa, independente se a pessoa vai me xingar ou não. Peço desculpas. E vou falar, a maioria das vezes que eu peço desculpas, e praticamente todas eu peço, quando eu tenho a consciência disso no momento, as pessoas se desarmam. Elas podem até balançar o braço, fazer alguma coisa, mas você desarma a pessoa. Então, imagina aquela pessoa fervorosa vindo com você. Isso é muito legal, um teste pra gente fazer. Ela tá ali com os ânimos alterados. Se você chegar e dar um abraço nela e ficar ali uns 15 segundos segurando ela no abraço, ela vai amolecendo. Ela vai amolecendo. Por quê? Você está trocando a reagir com ódio por agir com amor. Essa é a diferença de reação e ação. Reagir, eu recebo imediatamente, automaticamente, né, usando o meu instinto animal, que é diferente de intuição. Instinto e intuição são completamente diferentes, tá? Para poder reagir. Então eu reajo usando meu ego. Agora, se eu tomo uma ação, se eu tenho compreensão do que a pessoa está fazendo é dela e não é meu, e eu tenho o poder de agir com amor, eu vou estar tomando uma ação positiva. Então eu vou estar quebrando aquele laço, né? Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, né? E ele tem um fundo de verdade. Então é importante a gente trazer isso para o nosso nível de consciência, tá? E ele traz aqui em letras garrafais. Quando você é impecável, assume responsabilidade por suas ações, mas você não se julga ou se culpa. Você assume. Aconteceu, tá aqui comigo, mas eu não fico me culpando, não fico me julgando, não fico fazendo nada. E isso aqui já traz uma paz para mim. Porque se eu entendo que qualquer coisa que acontece comigo, fui eu que atraí isso para mim, eu plantei lá atrás, e isso que é mais difícil para as pessoas entenderem, as coisas vão fluindo. Agora, eu trazendo esse entendimento, fica fácil de eu praticar no dia, tá? E como que eu pratico ele? Estando presente, estando mais consciente quando tiver os atos. Ah, no início é muito difícil, porque eu não estou presente. Eu diretamente me pego no automático. Tá? Mas os pequenos lapsos que tem de eu estar de presença, eu estou praticando isso aqui. E isso vai crescendo, que seja aos pouquinhos. E uma hora, como tudo no ser humano, que a prática leva à perfeição, a gente vai se ficando perfeito naquela prática e a gente vai alcançando uma estabilidade de agir com amorosidade e não reagir com ódio, com o contrário do amor, tá bom? Então, a gente precisa trazer sempre isso, a nossa luz, né, do nosso eu divino e não do nosso eu egóico. Tá? O ego é importante, estamos na Terra, eu gosto sempre de frisar isso, a gente não tem que matar o ego, não tem que eliminar o ego, ele nos ajuda a conduzir aqui no planeta Terra, mas ele tem que estar sob controle, ele não pode controlar você. E é fácil a gente identificar isso. Quem controla a sua vida, sua mente ou os que você sente no coração? Geralmente a maioria das pessoas são controladas pela mente. E a mente está ligada ao ego, não está ligada ao seu eu divino. Seu eu divino é aquilo que você sente. O que na realidade? Por que na mente? Porque a gente tem um sistema de crença lá que faz com que a gente reaja igual um animal. A ação, ela vem do coração, tá? Então, ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia e usá-la na direção da verdade e do amor por você mesmo. Então, tudo começa com a gente. Não tem como a gente querer fazer com os outros se a gente não está fazendo com a gente mesmo. O que adianta eu fazer com os outros se eu acordo de manhã, olho no espelho e falo, nossa, como eu tô acabado, como eu tô isso, como eu tô velho, como eu tô não sei o quê, como eu tô gordo, como eu tô cheio de alterações, como eu tô com ruga, como eu tô molengo. Como isso? Somos seres humanos. Gente, isso aqui é uma armadura emprestada para a gente estar aqui na Terra. Nosso espírito é luz, é energia. E isso reverbera dentro de nós. Todos nós somos interligados e somos seres muito parecidos, né? E se a gente considerar a beleza desse plano que a gente vive aqui, porque somos luz, somos energia. Isso aqui é só uma armadura emprestada para a gente. Então não podemos levar que isso aqui tem que definir como é que é a nossa vida. Tá? Isso aqui é para nos ajudar, é um veículo para que a gente possa caminhar aqui na nossa evolução e não comandar a nossa vida. Então vamos lá. Se você assumiu o compromisso de ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação,
não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não somos impecáveis com a palavra. E aqui vem um grande problema do nosso dia a dia, a mentira. E já ouviram falar das mentirinhas? Várias mentirinhas. E elas acontecem por quê? Porque elas são normais, elas se tornaram normais na nossa sociedade. É aquilo que uma pessoa te chama para sair e você não está querendo sair, você não está bem para sair. E você inventa uma desculpa. Né? A mentira virou uma desculpa. Né? A palavra que a gente usa é vou dar uma desculpa. E aí fala, eu tô com dor de cabeça. Às vezes não nem tá com dor de cabeça. Ou às vezes até tá realmente. E simplesmente por falar que não quer sair. Não quero sair, quero ficar hoje vendo, assistir um filme em casa, lendo um livro em casa. Não tô afim de sair. E aí você vai, por intermédio, e arruma uma desculpa que é uma mentirinha. Então a gente começa a praticar isso no nosso dia a dia. E como é que a gente aprendeu isso? Vendo nossos pais, vendo o nosso entorno. Né? Sistema de crenças adquirido que eu falei no vídeo anterior. Então sempre vamos estar referindo ao nosso sistema de crença. Sempre. É ele que hoje conduz a gente. Só que se eu tenho clareza que é ele que conduz a gente, o que eu tenho que fazer? Explorar ele para ver onde que estão essas crenças. Aquelas que eu não reconheço no dia a dia, parar e observar. Que emoção me traz? A autoobservação, ela te faz ser mais impecável com a palavra, tanto para você quanto para o outro. Então sempre trazer isso no seu dia a dia. Né? Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas como nós mesmos. Né? Vou frisar essa frase aqui. Não somos impecáveis com a nossa palavra. Então é muito importante a gente gravar isso. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, acusar, né? E causar remorso. Destruir. Olha como é que a gente usa o poder da palavra. A gente joga uma praga. Quantas vezes eu já escutei, às vezes uma pessoa muito próxima falar, nossa, podia morrer essa pessoa e não sei o quê. Olha o poder da palavra. Olha como é que isso pode... Isso está trazendo mal para quem? Para essa pessoa. Não para quem ela está jogando. Porque isso traz um sentimento de quê? Negativo. Traz uma raiva. Traz algo. Desperta o lado animal e o lado divino o quê? Encolhe. E é para isso que estamos aqui? Voltar a ser animal? Não. A gente está aqui para buscar o divino. Então se eu guardo esse caminho, eu preciso buscar o divino dentro de mim. Se eu guardo essa pequena coisa aqui, a diferença de ação e reação. Reação é meu ego, meu lado animal instintivo agindo. Gente, e de novo, não podemos matar isso. Tem hora que isso é importante. Que é aquele lápis que faz a gente, às vezes, pular de um lugar que ia desmoronar. Ou que a gente tá distraído na rua, um carro vem e vem o nosso instinto e faz a gente se jogar para fugir do carro. E isso é positivo. O instinto, ele ajuda a gente a sobreviver aqui, mas ele não pode controlar a nossa vida. Quando a gente se deixa ser controlar que ele controle a nossa vida e somos controlados por ele, você passa a criar o quê? Um veneno emocional no seu dia a dia, que é o que ele chama, que Dom Miguel Ruiz chama aqui, veneno emocional. Então os 4 compromissos desse livro, e esse primeiro compromisso, ele traz, é muito importante na qualidade da gente ter entendimento. Aqui eu estou trazendo clareza para que vocês possam na percepção de vocês, e eu estou aberto aqui, comentem aqui embaixo, gente. Vamos trocar informações, qual é a percepção que vocês estão tendo do que eu estou lendo. Será que bate com o que eu estou falando? Será que há controvérsias? Vamos conversar, vamos dialogar. E a forma que tem é através dos comentários aqui. Então deixe seus comentários para a gente poder justamente estar fluindo aqui e transformar isso aqui num grupo, né? Que é o objetivo num grupo de estudo. Estamos estudando esse livro juntos e podemos compartilhar aqui as nossas percepções, mesmo que elas não concordem com as minhas, porque aqui a gente está aberto para poder o quê? Evoluir. Eu quero entender a sua percepção. E se ela não bate com a minha, por que ela não bate? Me mostre por que ela não bate, porque pode trazer clareza para mim de uma coisa. Quantos paradigmas eu já mudei na minha vida? Quantas crenças eu já mudei na minha vida? Por quê? Porque é importante eu ter esse nível de clareza. Então eu vou aprendendo que ser dono da verdade não é saudável. E olha que eu era muito dono da verdade. Hoje eu ainda sou um pouco, mas está diminuindo porque eu trago o meu nível de consciência que eu estou sendo. E aí eu paro de deixar de ser naquele momento. E aí eu reflito sobre aquilo e vejo por quê. E aí eu vou vasculhar. Que sentimento que vem, onde que está ligado, e vou encontrando as crenças que estão me limitando, que estão me deixando de evoluir. Tudo bem? Então vamos lá. A maior parte do tempo, ela é usada, a palavra, né, para espalhar nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos, e usamos contra nós mesmos. Planejamos vinganças, criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar o ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos o mau uso dessa força com muita frequência. E é na nossa forma de criar e perpetuar o sonho que tanto se chama de inferno. Tá? Então, olha como é que a gente perpetua. Olha o mundo como é que tá, gente.
quando a gente tem disputas, minha religião é melhor que a sua, meu Deus é melhor que o seu. Você tem que se converter. Ah, um país que quer pegar a terra do outro. Antigo. Pra quê, gente? Tá todo mundo... Poder, ganância, lá do bicho, ter em vez de ser. Olha quanto processo a gente já é. E não precisa ir muito longe, não. Numa pequena disputa de times. Olha o que o futebol faz, uma coisa que era para ser uma alegria. E traz bastante alegria, mas olha quanta desgraça nos estádios, às vezes, quando tem as brigas. Por quê? Por disputas de uma coisa que não tem nada a ver. Simplesmente porque a gente está o quê? Usando a palavra para dissipar o ódio. Porque diminuir o outro me fortalece. É a forma que eu encontrei de me fortalecer. Só que está enganado, não fortalece nada. Te diminui também. Porque isso volta, você está plantando diminuir o outro. E uma hora você vai colher isso, causa e efeito. Se não é nessa vida, vai ser em outra. Evolução da alma, nossa alma vai evoluindo. Nosso espírito vai vindo para evoluir. E quem não acredita nisso está tudo bem. Mas a base é essa, que a gente precisa entender. E todos os estudos que eu carrego me mostram isso. Então é importante a gente sempre ter a clareza que fazer o mal não vai ser bom para ninguém. A gente precisa sempre estar plantando coisas ligadas ao amor. Aí ele conta uma história aqui. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela tinha uma filha que adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho. Cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça, ela queria paz e sossego. Mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocionado da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça da mãe. Num determinado momento, irritada, perdeu o controle e gritou: "Cala a boca, você tem uma voz horrível, não pode ficar quieta." Na verdade, é que naquele momento a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula, mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Então o que a menina entendeu com aquela reação da mãe? Pequena reação, gente, são pequenas coisas bobas na nossa infância que colocam crenças limitantes na gente. Bobas. Já investi essas mais de 1.500 atendimentos que eu já fiz aí, várias crenças limitantes são bobas. Que quando a pessoa chega na conclusão ali, ela fica impressionada como aquilo causou tanto estrago na vida da pessoa. E olha o estrago que pode causar. Porque a pessoa pode ter interiorizado, igual a menina interiorizou aqui, que ela não era boa o suficiente. E que se ela cantar, se ela se externalizar, ela não vai ser amada pelas pessoas. Ela vai ser odiada. Porque a mãe dela, naquele momento, deu um lapso de ódio por ela, por estar cantando. E ela não sabia a situação que a mãe estava passando. Tá vendo? Com os níveis de percepções? É uma criança. Está ali aberta. Então, sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crença. Agora vocês entendem por que o livro chama os 4 compromissos. Porque estamos trazendo 4 compromissos para a gente assumir e tomar rédea da nossa vida com amorosidade para o caminho da evolução da alma, para o caminho que a gente pode percorrer mais leve e mais feliz, né? Trazendo isso no nosso dia a dia. Então, essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências das suas palavras. Não reparou que usou a magia negra para encantar a sua própria filha, com o poder da palavra. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai e outros educadores fizeram a ela, de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Então, tá vendo? A mãe não é culpada, ela também já recebeu isso, provavelmente, dos pais. E por isso que a gente está sempre buscando evolução, a gente está sempre buscando processos de ser o quê? Melhor que os nossos pais fomos. Mas como que a gente busca isso? Através do ter, através da busca do ter. E acha que isso é melhor. Então, se meu pai não teve curso superior, eu agora vou ter curso superior. Ah, se meu pai teve curso superior, eu vou ter pós-graduação e MBA. Se meu pai trabalhou com tal coisa, eu vou ser melhor do que ele ainda. E a gente vai nessa busca incessante do ter e não do ser. Quando a gente deveria estar buscando o quê? Ser. Então, procurar criar nossos filhos de uma forma diferente que nossos pais criaram, não por culpa deles, não por negatividade, é pelo sistema de crenças dele que eles estavam cegos e não estavam vendo.
Então essa mãe aqui, ela não tem noção do que ela fez, viu? Ela acompanhou a vida dela. Foi um lapso que teve. Olha quanta coisa boa e carinhosa ela deu para a filha a vida inteira. Mas em um momento de estupim curto, ela introduziu um veneno emocional através do poder da palavra na filha e fez com que ela o quê? Perdesse toda a autoestima dela. Ficasse o quê? Introspectiva. E perdesse aquela capacidade, aquele brilho que a alma dela já se mostrava ter. Tá? Um outro exemplo aqui que ele traz, ele diz o seguinte: você acorda de manhã sentindo-se muito feliz, sente-se tão bem que permanece que permanece por uma ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um de seus melhores amigos chega e diz: o que aconteceu com você? Você está horrível. Olhe só esse vestido, é ridículo. Pronto, é suficiente para colocar você no caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você, e conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você aceitar, ela se tornará um compromisso, e você colocará todo o seu poder nele. Essa opinião se transforma em magia negra. Viu? Você pode acordar bem, tá todo bem, ficou lá se embelezando, se arrumando, chega uma pessoa e te bota para baixo, falando coisa horrível que você tá, que camisa feia, que não sei o quê. Se você tem uma autoestima baixa e você toma isso para você, você fica introspectivo. Isso derruba seu dia. Então a pessoa usou o poder da palavra. Gente, a pessoa não usou de maldade. Às vezes ela fala porque ela acha, a opinião dela mesmo. Nossa, não tá combinando isso, tá feio isso, tá esquisito isso. Não use isso. Porque no sistema de crença dela, isso não é legal. E olha como que a gente pode ter uma variedade tão grande no mundo, né? Eu morei num país da África durante 5 anos e lá 40% da população era muçulmano. Então eu via muita gente burca. Né, as mulheres de burca, né, com aquelas roupas, os homens com aqueles vestidos, isso era normal para eles. Para mim não era normal. Quando uma mulher dessa via uma brasileira lá no supermercado de shortinho, camiseta, que era muito calor, e elas de burca, para elas também era completamente diferente. Agora imagine se uma resolve criticar a outra. Se a gente não tem um entendimento da diferença de cultura, e aí toma aquilo pro lado pessoal. Né? Como é que seria? Olha as guerras acontecendo por conta disso. A mesma forma de vestir é melhor que a sua. Então vamos guerrear por conta disso. Então, olha o nível de consciência que a gente precisa ter. Não criticar, cada um tem seu nível de crença, cada um tem sua forma de perceber as coisas. E a forma como você se percebe é mais importante. Por isso que a autorresponsabilidade, por isso que a autoaceitação, se aceitar como você é. Porque aí esse veneno emocional inconsciente que outra pessoa joga, pode ser até consciente, tá, gente? Mas na maioria das vezes é inconsciente. É pelo sistema de crença da pessoa. Não vai te pegar, porque o sistema de crença dela, você sabe, isso é dela, não é meu. Estou muito bem comigo mesmo. Então, isso, trazer para a nossa realidade é fundamental. E aí vem uma frase, né, muito importante aqui. Apenas a verdade pode nos libertar. E aí ele vem falando. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, que chama de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor fofocando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam. Olha o que eu falei no início das rodinhas de conversa que a gente tem. Às vezes a gente está numa roda, olha para uma pessoa que a gente nunca viu na vida, mas que está lá do nosso lado e começa a criticar aquela pessoa. Olha a roupa daquela pessoa, olha o cabelo daquela pessoa, começa a falar mal da pessoa. O que aquela pessoa acha que está lá rindo à toa? Olha como é que se incomoda às vezes. E esse incômodo é porque é do seu sistema de crença. É porque você não tem autoconsciência suficiente para entender que aquilo é seu e não é da pessoa. Se aquilo te incomoda, olha para você, porque o problema está com você. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendimos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Olha como é que aprendemos dessa forma. E aí é o exercício que eu falo. Deixo para vocês, gente, façam esse exercício. Aproveita que a gente está mais no final de semana aqui. Vai no final de semana, se tiver algum evento de família, presta atenção no tempo que vocês falam das outras pessoas, bem ou mal, tá? Vai estar falando de alguém. Sempre quando a gente está falando bem, vai surgir um ponto que a gente vai falar mal de uma outra pessoa, porque vai ter uma comparação com essa pessoa que a gente está falando bem. Então sempre vem. Tá, eu tô falando bem lá de um tio meu que não sei o que, mas aquele seu outro tio lá, nossa, ele é ranzinhos, ele é não sei o que, e aí você vai falar mal dele. Sempre vem uma comparação, porque a gente não consegue ficar muito tempo conversando sem falar de alguém. É importante. Chega alguém, a gente vai falar dessa pessoa que chegou. E às vezes a gente vai estar falando de pessoas que não estão presentes, que não vão estar presentes, mas que de algum fato que aconteceu na nossa semana. Vou falar mal do meu chefe, que me chamou atenção durante a semana. Vou falar mal de um vendedor que foi grosso comigo. Olha como é que eu levo pro lado.
né, ao que a pessoa falou, que é o poder da palavra. Trago para mim, né? E aí ele continua com a fofoca, que é o que a gente faz. Fofocar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. É assim que nos aproximamos um dos outros. E aí ele traz em letras garrafais. A verdade é a parte mais importante de ser impercável com a sua palavra. E que verdade é essa? Porque cada um carrega a sua verdade. A única verdade que existe. O amor, Deus, a energia maior. É a única verdade. Então, quer ter verdade? Quer ser verdadeiro? Ame. Ame. É a única palavra que a gente pode vincular à verdade. Fora isso, é o sistema de crença de cada um. O que o Fabiano fala aqui é o sistema de crença dele. É as percepções que ele tem do que ele está lendo, do que ele está transmitindo para vocês. Pode fazer sentido para você? Pode, mas você tem a sua percepção e o seu sistema de crença. E isso somatizando. Se a gente está entregando aqui com amor, eu estou falando, usando o poder da palavra, com a verdade do amor. E talvez não seja a verdade de outra pessoa. E tá tudo bem, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que agir com amorosidade. Né? É a hora que eu falo que é a dificuldade. Dê a outra face se você tomar uma na cara. Isso é o mais difícil de todos. Então, quando eu trago isso pro meu dia a dia, a coisa começa a ganhar um tamanho diferente. Mas eu preciso ter consciência, tá com o nível de consciência formado, tá? E ele diz o seguinte: existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia, e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante do drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Já viu aquilo que quando a gente encontra pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente, pelo mesmo sofrimento que a gente se identifica? Isso vale para tudo. E aí o que ele fala? Né? Se as pessoas sofrem no inferno, não querem ficar sozinhas, elas querem trazer outras pessoas para o inferno. Por isso que eu estou ali com o meu sofrimento interno, o sofrimento é meu. E aí o que eu quero? Puxar uma outra comigo. Então eu vou cutucar a ferida dessa outra para ela vir comigo. E aí a gente desce nível. Isso é feito inconsciente, gente. Lembra que eu falei aqui, no decorrer desse vídeo, que a forma que a gente tem de, às vezes, se sentir melhor é colocar o outro para baixo? Que isso traz coisas boas, porque você inferioriza o outro e você o quê? Se sente maior do que ele. Então você critica ele de algo que às vezes está dentro de você, mas você se sente melhor porque você está criticando e ele tomou aquela crítica como verdade. Então quando a gente toma isso no nosso dia a dia, isso nos prejudica. Nos prejudica muito. E faz com que a gente leve isso totalmente a sério e a gente continue entrando num ciclo e fazendo isso constantemente. Pode ver que existem pessoas que são mestres em fofocar, mestres em colocar o outro para baixo. Porque são pessoas que têm o quê? Não consegue olhar para dentro. Não consegue olhar para dentro. Tá tão cego que olhar para dentro não faz parte do processo. Tá? Dando continuidade agora aqui. Ele traz o seguinte. Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente finita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. Imagina, é o que eu estou falando aqui. Imagina todos, um querendo jogar o outro para baixo, que é o que eu estou falando aqui. Olha o veneno, como é que ele vai se espalhando. Né? É ele que os toltecas chamam de mitote. Ele chama de mitote, eu falo isso no primeiro vídeo. Tá? O caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. E aí que gera aquela tagarelice na nossa mente. Ainda pior, são os feiticeiros ou hackers de computador, que incondicionalmente espalham os vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar o veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então, mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malefeitos. Então, a gente denigrir uma outra pessoa é como se a gente estivesse castigando ela e isso está sendo justo. Isso é uma justiça. Quer uma comparação muito boa? A pessoa que comete um crime dá abertura para você cometer um crime com ela. E nem na nossa sociedade isso é como lei. Não é assim que funciona. Ela vai pagar por um processo que é desenhado, não da forma que você quer. E muita gente se vinga. Quantos filmes a gente não assiste isso? Que vai lá, sofre um ataque na família do cara, o cara é um ex do exército, ele vai se vingar da pessoa que fez isso, vai lá se vingar da forma que ele quer, fazendo outra pessoa sofrer. E às vezes a gente vibra com isso. Né? É um mocinho que foi apedrejado pelo vilão e ele vai lá matar o vilão. E a gente torce por isso. É o que acontece nas novelas.
Olha como é que isso é incumbido o tempo todo no nosso subconsciente. E olha como, sem querer, mesmo sem chegar ao nível de matar uma pessoa, e às vezes pode chegar, a gente faz isso no dia a dia usando o poder da palavra, denegrindo com a palavra. E aí ele traz o seguinte: precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Então, uma frase aqui que já está finalizando o capítulo, que ele deixa para a gente refletir. Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Olha o estrago que ela pode fazer. Olha o exemplo do Hitler que ele deu, né? Então, quando ele traz dessa forma, ele quer mostrar pra gente que o quê? Tudo vai começar com a nossa palavra. E a nossa palavra vai começar aqui dentro. Se eu acionar aqui para dar ordem para cá e aí externalizar a palavra, a coisa vai criar um fluxo constante. Então eu sempre tenho que buscar as emoções que eu estou sentindo com aquilo que está vindo do externo, que eu estou captando com os meus 5 sentidos. Porque senão, se eu não olhar para isso aqui e for direto para cá, eu vou reagir. Vai ser um instinto animal que eu falei. Intuição é quando você pressente. Para que é pressentir? Pré-sentir, sentir. Então eu trago o sentimento para mim com uma antecipação. Isso vem na intuição. Se vem no mesmo momento, então eu sinto. O que está me gerando de sentimento? Se eu paro para sentir primeiro, antes de reagir, eu vou buscar uma forma de ação que é mais condizente, que geralmente é agir com amorosidade, que é o melhor caminho. Se eu não conseguir, é ficar em silêncio. E se eu não conseguir ficar em silêncio, eu saio de perto. São as 3 formas que a gente tem de tomar uma ação sem alimentar o corpo de dor da outra pessoa, sem alimentar esse processo que a outra pessoa está querendo causar em você. Então, sempre levar isso para o seu dia a dia, tá? Ser impecável com a própria palavra, este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender um nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use a magia branca, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Então não adianta. A gente tem que começar com nós mesmos. Gente, exercício maravilhoso para fazer quando acorda. Vai para frente do espelho e ri para você. Dá uma gargalhada. É até engraçado. Você fica assim, ó, olhando. E aí você fica rindo de você. Se elogie na frente do espelho. Você é maravilhoso. Você é um ser divino. Se tem algum problema na sua armadura, tá bom, a gente arruma. Tudo que está na nossa armadura dá para arrumar. Eu não posso tornar isso como as minhas emoções. Tá, tudo bem, tá com a ruga aqui, dá para fazer alguma coisa ou não dá para fazer nada. A armadura ela vai ficando velha mesmo. Agora, e minha alma, como é que ela vibra? Eu tô de ruga, mas tô feliz? Eu tô de ruga, mas tô curtindo a vida? Tô contribuindo com o outro? É isso que importa. Quando a gente entende isso, muda. As questões mudam no nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa fazer, mudar, tá? E ele continuou. É possível porque eu fiz isso. E não sou melhor do que você. Dom Miguel Ruiz falando. Não somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro, o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com a minha palavra, por que você não pode? Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver o céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com sua palavra. Então, dos 4 compromissos, gente, é um dos mais importantes, por isso que ele é o primeiro, tá? E ele encerra o capítulo com isso. Então, vou ler de novo a frase só para a gente finalizar. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Então, vamos ser impecáveis com a nossa palavra. Vamos fazer isso, tornar um hábito na nossa vida. Primeiro ponto é trazer para a nossa consciência. Segundo ponto, trazer para a sua consciência aquilo que você se agride, aquilo que você se denigre. E muda. Faça esse exercício matinal de se elogiar, independente da forma que você esteja. Lembra, isso aqui é uma armadura, uma carcaça que carrega a gente nessa vida. Isso aqui não deveria ser levado em consideração da forma que é enfatizado. A gente precisa trazer o que está dentro de nós. Quantas pessoas têm uma potencialidade muito grande interna que ficam subjugadas, por quê? Porque externamente não falam nada. Não estão totalmente voltadas para viver o externo. Viver de aparências.
né? Que é o casamento que a gente fala do nosso sistema de crença. Quem eu sou realmente, eu falei isso no outro vídeo, quem eu me mostro para o mundo. E aqui no caminho, nesse meio aqui, está o nosso sistema de crença. A gente precisa ir rompendo esses compromissos. E os 4 compromissos nos ajudam isso. Então vamos ser impecáveis com a nossa palavra. Tudo bem, gente? Falei pra caramba. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui. Muito importante a gente ter essa troca. O canal tá amadurecendo, tá crescendo aos pouquinhos. Toda semana uma outra pessoa ingressa aqui. As pessoas vão assistindo o vídeo, vão contribuindo. O nosso intuito aqui é trazer esse conteúdo e deixar um legado. No YouTube dá pra gente deixar legado. Assisto vídeos de 2, 3 anos atrás de pessoas que eu admiro, que chegaram para mim agora. Então, que isso aqui chegue lá na frente para as pessoas também e de uma forma leve, de uma forma tranquila, com as minhas percepções. De novo, não sou o dono da verdade. Estou aqui para compartilhar aquilo que eu sinto que tem que compartilhar dentro de mim. Então, para você que gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Estou preparando outras coisas, outros vídeos, outros temas para tratar aqui no canal. Tudo bem? Então, agradeço aí a presença de todos vocês e espero vocês no próximo vídeo, na semana que vem. Um forte abraço.